Direto da redação. O STJ negou o habeas corpus ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, em um processo que Sérgio Cabral está preso há 2 anos, prisão preventiva, que é algo assim absurdo. Uma prisão preventiva dura 2 anos, preventivamente, mais de 2 anos, só para examinar o processo. A justiça levou 2 anos e o paciente está preso, está encarcerado. Mas vamos entender essa informação na reportagem de Fabiana Sampaio. O Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus que pedia a revogação da prisão preventiva do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Com isso, ele continua preso. Na decisão, o ministro relator, Sebastião Reis Júnior, afirmou que a medida de urgência só é possível quando está presente flagrante ilegalidade contra o paciente, o que não seria o caso do processo analisado. Cabral foi denunciado por corrupção passiva em suposto esquema de corrupção na área de transportes do Estado. A defesa alegou falta de contemporaneidade no pedido de prisão, uma vez que os fatos teriam ocorrido há 10 anos e a denúncia demorou 2 anos para ser analisada pela Corte Fluminense. A defesa também sustentou que as motivações do decreto prisional têm contradições e divergiram dos fatos contidos no processo originário. A decisão que nega o pedido do habeas corpus destaca a gravidade da conduta da suposta organização criminosa da qual Cabral faria parte, os prejuízos causados pelo esquema, que teria movimentado mais de 5 milhões de reais, e a necessidade de garantir a continuidade da ação penal. O ministro Sebastião Reis Júnior também afirmou que é inviável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos rígidas, porque o pedido de relaxamento tem relação com o próprio mérito do habeas corpus, que será analisado futuramente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Sérgio Cabral Filho é acusado em vários processos. Alguns deles estão sendo anulados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas nesse processo aqui específico, do Sérgio Cabral, segundo consta aqui, o Sérgio Cabral ele está sendo acusado de corrupção passiva, um suposto esquema de corrupção na área de transporte do Estado. Houveram operações naquele período, prenderam empresários de ônibus que estão soltos. Os empresários de ônibus que são acusados naquele processo, Jacob Barata, por exemplo, cuja família é dona da rede de farmácia, da farmácia Pacheco, para quem não sabe. Está solto. O STF já libertou. Aqui, nesse pedido de habeas corpus, por que que o desembargador negou? Está dizendo o seguinte, que essa organização, a suposta organização criminosa da qual o Sérgio Cabral faria parte, causou um prejuízo de 5 milhões ao Estado do Rio de Janeiro. Isso por si só não é razão para manter o Sérgio Cabral preso sem o processo transitar em julgado. Porque o que acontece nessa situação? Para você encarcerar alguém, você prender alguém que não foi preso em flagrante delito, o processo ele tem que transitar em julgado. E a partir do momento que há uma ação penal e a justiça acolhe e não há mais porquê, não existe meios, não existe mecanismos para o paciente, o preso, ele interferir nas investigações, ele tem que ficar em liberdade, ou vai então ficar com medidas cautelares, em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Agora, encarcerar indefinidamente, sem o processo transitar em julgado, isso é uma medida excepcional demais e que, na minha avaliação, não cabe nesse caso Sérgio Cabral. Entre outras alegações que o ministro diz aqui, ele fala o seguinte, que ele não vai conceder o habeas corpus, porque esse pedido de habeas corpus, ele já consta num pedido que vai estar numa ação cujo mérito vai ser julgado em plenário. Eu creio que aqui ele fugiu um pouco também do desgaste de ter que dar isso monocraticamente, ele assinar. Ele prefere levar isso a plenário, para o plenário decidir. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, uma vez isso aqui chegando ao Supremo Tribunal Federal, a análise nesse processo aqui será outra, e nesse processo aqui o Supremo deverá determinar que o Sérgio Cabral Filho, o ex-governador, ele cumpra medidas cautelares.
Porque você manter alguém preventivamente, indefinidamente, 2 anos preso, e alguns processos aqui no estado do Rio, no âmbito da Operação Lava Jato, todo mundo sabe que isso foi uma farra, como isso se deu, os erros processuais. É um momento muito delicado até para você defender isso, porque o que as pessoas interpretam? As pessoas pensam que você está defendendo impunidade, quando não é defesa de impunidade, é defesa da aplicação do direito. Aí seja para Sérgio Cabral, seja para o José das Covas, seja para o vendedor de pipoca, da mesma forma que a gente chega aqui e se revolta com a prisão de alguém que é preso e fica indefinidamente preso por ter roubado um pão para comer, da mesma forma que não se aplica que se prende alguém, é revoltante quando se prende alguém sem levar em conta a filosofia do direito, que alguém que rouba para comer está roubando para não morrer de fome. Então a interpretação da lei tem que ser outra. Da mesma forma que se revolta contra isso, é preciso se revoltar também quando se atropela o ordenamento jurídico, se atropela o direito para condenar alguém, para manter alguém indefinidamente preso. Porque se fazem isso com um ex-governador, o que não fará comigo? O que não fará com qualquer pessoa? O que não fará com o vendedor de picolé? Se a justiça faz isso com o ex-governador, se rasga a legislação com um ex-governador de estado, o que não fará com um simples cidadão comum. Então, da mesma forma que se deve defender o direito para o cidadão comum, se deve defender para qualquer cidadão. Seja ele governador, seja ele político ou não, seja ele cidadão comum. Porque do contrário vai virar a lei da selva. Então é o chamado até egoísmo inteligente. Do contrário, isso vira a lei das selvas. Então Sérgio Cabral tem certeza absoluta que o Supremo Tribunal Federal, de uma hora para outra, vai rever essa sucessão de absurdos em muitas decisões envolvendo o caso do ex-governador Sérgio Cabral Filho.